era melhor pegar um homem para ele testemunhar. Impulsionar a história. Porque a mulher, naquele tempo, o depoimento dela tinha um peso inferior ao do homem. E isso nos dá um outro gancho para passarmos para terça-feira. Fato ou ficção? A morte foi real? O túmulo estava vazio? Ele apareceu a muitos, os discípulos, e depois os discípulos foram transformados. É isso, Fábio? Perfeito. Agora vamos apresentar as evidências que Cristo de fato ressuscitou. São evidências, são coisas que você olha e fala: não, peraí, essa história não é qualquer história. Olha, a primeira coisa de cara é que Jesus falou que iria morrer e que iria ressuscitar. Ele falou isso dele mesmo. Em Isaías, ele também tem a profecia que ele seria sacrificado. E mais ainda, tá? Agora, detalhes do dia do acontecimento. A primeira pessoa a ver e a relatar e divulgar foi uma mulher. Se fosse uma história inventada, seria melhor. Uma pessoa queria inventar uma história dessa? Uma pessoa que. Ah, pô, eu vou criar uma história para tentar enganar as pessoas. Era melhor pegar um homem para ele testemunhar. Impulsionar a história. Porque a mulher, naquele tempo, o depoimento dela tinha um peso inferior ao do homem. Mas você veja que não Entendi. teve essa preocupação. É subjugada, né? Era Exato. subjugada. Na verdade, a mulher ela não tinha o seu valor, né? Ou seja, ela não tinha voz, né? Ela não tinha aquela voz de ela ir e falar. Como que Maria iria depois para Jerusalém contar sobre a ressurreição, se antes as mulheres não tinham vez, né? E aí Jesus ele muda totalmente os fatos. Tipo, eu vou inverter isso aí, porque Uhum. senão vai ficar, se um homem vir aqui, vai ficar muito evidente de que as pessoas iriam Queria achar que acreditar, era uma armação. né? E aí, então, né, não sei o que Jesus pensou, mas tipo, a minha opinião, tá? Sobre a questão. Imaginando que eu vou aparecer para Maria, a Maria vai espalhar as boas novas, até porque quando ela vê Jesus, ele pede para ela vá até os discípulos e anuncia para eles que eu ressuscitei e eu vou encontrar com eles, Sim. né? Porque primeiro ela anuncia para eles e aí Exatamente. depois ele aparece. Isso. Porque, Cadu, imagina o seguinte: uma pessoa que fosse escrever uma fábula, que ele queria enganar todo mundo, ele não ia escolher uma mulher. Não. Esse é um ponto. Aqui mostra uma Exatamente. naturalidade. O outro ponto é o seguinte: a gente acabou de ver um medo dos apóstolos. Pedro negando a Cristo, os apóstolos sabiam meio o que fazer, né? Voltaram a ser pescadores, né? É, Largaram tudo, vão voltar lá pro Mar da Galileia, eu pegar o fico barquinho. imaginando nos nossos dias de hoje, por exemplo, é como se alguém perdesse um parente, perdesse alguém, você perde o chão. Você fica sem saber o que fazer. Aí você fica igual, a gente fala, barata tonta, vamos fazer o automático. Aí alguns foram pescar, outros foram se Não, esconder, né? essa volta à pesca também para mim diz muito, porque você era um pescador. Aí, pô, puxa você pra cá. Não, agora você não é mais pescador, você é um pescador de homens. Aí você Exatamente. vive tudo aquilo. Aí você volta a ser pescador. Porque Cristo foi lá pegar Pedro de volta no lago depois, né? Aí, mas pra mim o que é mais forte, Cadu, é o seguinte: tem essa evidência aí da Maria, tem a evidência agora. Como que essas pessoas estavam com medo, eles eram fracos, eles não sabiam direito, de repente eles se transformam numa fortaleza, eles têm uma virtude de coragem gigantesca e vão falar de Cristo dando a própria vida, que é o caso dos apóstolos. Aconteceu alguma coisa com eles ali que foi muito, muito forte, porque eles saem de pessoas normais para virar uma espécie, entre Superpoder, aspas, né? até tipo super-humano. Exatamente. Super-humano. Ah, não, peraí, eu tenho que falar perante o imperador? Eu tenho que ir lá naquela cidade que matam pessoas crucificadas? Ao contrário? Eu vou. Não tem problema. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Aí, essas pessoas, elas começam a proliferar de uma forma gigante, as pessoas começam a acreditar, começam a ter mais milagres.
Ele fala, pô, o que está acontecendo aqui? Alguma coisa aconteceu. Porque naquele momento ali, se o grande mestre ele é crucificado de uma forma para humilhar, entendeu, Cadu? Você Exatamente. pega aquela pessoa e Como fala assim, lição, ah, né? esse aqui é o teu mestre, então eu vou matá-lo na forma mais cruel possível, na forma mais humilhante, para quem alguém aqui ousar dizer que ele é o rei dos judeus, vai ter o mesmo caminho. Para pulverizar aquilo que tinha É. sido criado, né? E depois desse evento, são pessoas pobres, sem educação, sem influência, não é filho de ninguém, não tem nenhuma tradição. Eles vão, eles fazem o que fizeram. Aconteceu algo que foi muito diferente. Foi muito diferente. Eles foram transformados, né? Se a gente pegar aqui a Uhum. passagem de João 20:19, fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Imagina você escutar isso de Cristo. Então, mas aí foi aí nesse momento que eles acreditaram de fato na ressurreição. Aí, Porque até então eles estavam apavorados, porque eles tinham medo de que acontecesse com eles o que tinha acontecido com Jesus, e se Jesus né? morreu, que é Jesus morreu, imagina eles. Imagina eles. E aí, como Jesus já tinha anunciado que ressuscitaria, e aí agora o túmulo se encontrava vazio, a culpa ia cair nas costas de quem? Deles Deles, mesmo. porque eles que eram seguidores do Uhum. mestre. Então, com certeza, eles estariam. Porque eles estavam trancados. O relato bíblico diz que eles estavam trancados e com medo. Então, quando Jesus aparece lá, vocês imaginam. Vamos medir o termômetro da fé agora. Quando Jesus aparece no meio deles, dizendo que está lá, que agora ele vive. Aí foi aí, por isso que lá na parte de domingo diz assim que a ressurreição ela não é apenas um acontecimento bíblico, ela é o próprio alicerce da fé cristã. Com certeza. Então, se a gente acredita que Jesus ressuscitou, isso daí eleva a nossa fé. Porque se a gente colocar isso nos nossos dias hoje, que evidência que tem sobre a ressurreição de Jesus? E é interessante que aqui na terça-feira, no finalzinho, fala assim, ó, a igreja cristã não inventou a ressurreição. Na verdade, foi a ressurreição que deu origem à Uhum. igreja, A igreja. né? Ô, Porque a Cadu, gente crê na ressurreição de Jesus. Mesmo a gente não vivendo como os discípulos viveram na época, só pelo que está relatado, a gente consegue ter fé na ressurreição e aí a gente consegue ser transformado acreditando que Jesus hoje vive. Amém. ó, na pesquisa que eu fiz sobre esse tema, eu queria saber a opinião de cientistas famosos que acreditam em Jesus Cristo, como que eles explicam a ressurreição. Por exemplo, aí eu fui atrás de Isaac Newton, Pascal e o diretor do Projeto Genoma. Aquele que a gente discutiu lá no Design Inteligente, porque Exato. ele era ateu e depois virou cristão por causa das evidências do DNA. Sim. Tem um ponto em comum em todos. Todos falam justamente isso, Cadu. Assim, olha, o que aconteceu ali foi algo, essa transformação do apóstolo de pessoas covardes, medrosas, que até com interesses particulares E, em lembra... super-humanos, isso aí pra e eles lembrando que a é faixa etária dos apóstolos era bem baixa. Era como bem. se fossem os jovens adolescentes nossos hoje Ó, em se eu não dia. me engano, é 18 É anos. exatamente a média Uhum. de idade. O mais velho, acho que é o Pedro, que era um É. pouquinho, que tinha 22 ou 23 anos, mais ou Eles eram menos. novos, eram Então é jovens. Eles muito eram jovens, muito né? jovens. Então, o que aconteceu com eles? De repente, e quando eles saem para pregar, de repente começa a alterar tudo. Então, essas pessoas, ó, o Isaac Newton, que é considerado aí a maior mente da história, né? Ele pega esse ponto também. Ele Entendi. acredita na ressurreição. O diretor do Projeto Genoma, ele também acredita na ressurreição e também pega nesse ponto. Ele fala o seguinte, olha, a ciência não está em confronto com o cristianismo. No entendimento dele, ele fala assim, olha, Deus está acima de tudo e ele, de maneira particular e pontual, ele faz seus milagres. A Sim. critério dele. Ele não vai querer explicar isso, provar isso, porque é totalmente impossível. Mas ele acredita nisso, A gente volta na máxima né? de que ninguém explica Deus. Ninguém explica a Deus. Exatamente. Aí ele pega lá o DNA humano, que é uma codificação perfeita, e fala, né, alguém escreveu esse código aqui. Exatamente. Ô, É, Fábio, gente. na parte ainda de terça-feira, que diz assim, a morte na cruz ela foi real.
tem um trecho aqui que diz assim: o peso das evidências históricas e médicas indica claramente que Jesus estava morto antes mesmo de ser perfurado com a lança. Os soldados romanos eram especialistas em execuções e sabiam quando alguém estava morto. Jesus não sobreviveu, ele morreu. Então é um fato real que pela lógica dos médicos hoje, né, de alguns que os pesquisadores, eles falam que de fato Jesus morreu, Morreu. né? Porque para ressuscitar precisa estar morto, Porque tem gente que diz que ele não morreu. que Fala não assim, olha, morreu. ele não morreu, ele chegou desmaiado lá Mal súbito, né? na tumba, e ele acordou lá e saiu. Pra Entendi. tentar justificar, né? Na verdade, uma explicação que força mais, né? Mas se a gente for olhar a questão do túmulo, não seria fácil uma pessoa que tivesse de dentro abrir o túmulo. Porque Não além tem de ser como. uma pedra gigantesca que era colocado lá, ela era muito pesada. Então, uma pessoa fragilizada como estava Jesus, Imagina. né? Lógico que ele é poderoso, ele pode todas essas coisas, Sim. mas se a gente for colocar, ele estava em forma humana, Mas só o fato né? de tirar a pedra é um milagre. Seria um milagre. Né? Ele não teria lógica, não faria sentido ele dentro abrir o túmulo, né? É isso aí. E se você tá gostando, Fábio, o pessoal de casa está gostando do que você tá vendo aqui no programa do Solcast, eu queria convidar vocês agora para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem os nossos vídeos, verem, né, as outras, Comentar. comentar, verem os outros vídeos, porque é importantíssimo para que a palavra de Deus possa ser promulgada.